Você já ouviu falar em Star vs as Forças do Mal? Era um desenho que passava na Disney XD e me marcou muito quando mais novo. E hoje nós vamos mergulhar um pouco na história da minha personagem favorita, a Eclipsa, rainha da escuridão e amante dos monstros. A Eclipsa é uma das antigas rainhas de Mjolnir e nós não temos praticamente nada de informações sobre seu governo e tão pouco sobre a vida dela em si. Ela era uma pessoa totalmente fora da curva para os padrões que tinham por lá. Ela tinha compaixão pelos monstros. Vale ressaltar, monstros que são os verdadeiros habitantes de Mjolnir. Ela tratava eles como iguais e talvez até um pouco melhor que os Mjolnirianos. A Eclipsa, assim como todas as outras rainhas, escreveu diversos feitiços, mas os delas foram considerados malignos ou magia negra. E sim, ela criou alguns feitiços mais pesados, porém, mesmo assim, não tem nenhum relato dela ter usado algum desses feitiços para algo do mal. Matar alguém só porque queria e coisas assim. A única vez que eu posso dizer que ela usou para algo ruim foi quando ela trocou de corpo com o Romulus para descongelar o marido dela, já que ele não queria e... Eu já tô muito no futuro, né? Voltando aqui então, ela cresceu e se tornou rainha. Se casou contra a vontade dela com um riquinho lá, mas não era a pessoa que ela realmente amava, pois ela estava apaixonada por um monstro, Globgor, o rei dos monstros, que nem era tão ruim assim. Ele se tornou alguém melhor depois de conhecer Eclipsa. Ela conseguiu mudar ele de um monstro assassino de Mjolnirianos para um cara vegano e muito gente fina. Mas é claro que eles se encontravam escondidos, aquilo não seria provado por ninguém. E as coisas só pioraram completamente para ela com o nascimento de sua filha, Meteora. A Eclipsa ficou grávida de Globgor e teve uma filha metade Mjolniriana e metade monstro. Algo que não foi nem um pouco aceito pelo rei e os membros da alta corte da magia, que entregaram o bebê para um robô cuidar. Aliás, possivelmente nessa época, a Eclipsa e o Globgor já tenham sido congelados, mesmo sem provas de algo realmente ruim feito por eles. Poxa, o cara tinha mudado e eles só acusaram ela por estar junto com ele? Depois disso, a linhagem Butterfly se torna uma farsa. Substituíram a Meteora por uma criança de plebeus e continuaram assim pro resto da vida, apagando a Meteora dos registros e citando bem pouco a Eclipsa, tratando ela como alguém ruim, como até na sua tapeçaria. Eclipsa, a rainha de Mjolnir que se casou com um Mjolniriano, mas escolheu um monstro como seu amor e para longe de Mjolnir fugiu. Garota má. Vocês estão vendo? A mulher não fez nada e foi injustiçada pelo medo e preconceito das pessoas pelos monstros, chegando ao ponto de inventarem maldades com o nome dela. Lembrando o que eu disse sobre considerando os feitiços dela como magia negra? O capítulo dela foi chamado de capítulo proibido por conta dessas coisas. E as pessoas que o chamaram assim nem sequer leram o que estava lá. Nem eram coisas realmente perigosas. O que era perigoso nem foi parar de verdade lá. Um apoio, por favor, pessoal. Vocês a conheciam? Uma vez eu vi ela chuchando um salgadinho no molho depois de ter mordido. Ela me disse que ela achava o Romulus irritante. Dá pra acreditar? Dá. Ah, é? E ela costumava devorar bebês! Não. Essa não era a Eclipsa. Era a Bobipsa, a Bárbara Devoradora. Tá me chamando de mentiroso? Tenho certeza que a Eclipse era pescetariana. Ok, gente. Por mais fascinante e cheia de fatos que seja essa conversa, eu acho que já acabou. Então, antes de continuarmos, me responde, você pode prender alguém por fazer o contrário do que você pensa? Não tô falando de crimes, só de algo que você não concorda. É justo tirar a liberdade dessa pessoa? Esconder a filha dessa pessoa? Ocultar tudo que é feito por ela, porque é o jeito mais fácil? Muitos anos depois, Amun, a nova rainha de Mjolnir, foi atrás da Eclipsa, querendo aprender um feitiço que pudesse acabar com algo imortal. Então ela é levada de encontro com a Eclipsa, que é descongelada o suficiente para que elas conversem. Nisso, elas formam um trato. Depois do Toph, quem ela queria matar, ser morto, a Eclipsa seria liberta, e assim foi feito. O Toph morreu, e o trato foi feito. Com ela livre, nós finalmente vemos ela agindo e interagindo com os outros. Mais ou menos. Mãe? Continuam a tratando como alguém ruim,
uma pessoa má. Na visão da Star, ela não parece alguém ruim. A Eclipsa foi totalmente simpática, pois é assim que ela realmente é. Mas é aquele ditado: a primeira impressão é a que fica. O máximo que ela consegue fazer para que não prendam a Eclipsa de novo é marcar um julgamento para ela. E antes dele ocorrer, a Moon se aproxima um pouco mais da Eclipsa. E aí elas descobrem sobre toda a verdade da Meteora, a substituição dela, e por mais que tentem de tudo para julgar ela como má, no fim, o Alto Conselho que estava errado, por tudo que fizeram contra ela. Nesse ponto, as coisas pareciam estar começando a melhorar. O Alto Conselho perdeu relativamente seu poder, e a Star e a Moon estavam do lado da Eclipsa, e depois de um ataque da Meteora contra o reino, tudo tinha ficado bem. A Eclipsa se tornaria novamente rainha, e graças a um feitiço, a Meteora voltou a ser um bebê. When the sun has set and the night has come, we'll creep out the garden and go have some fun. 'Cause all I wanna do. Aqui, nós vemos como o povo se sente sobre a Eclipsa. O novo reino, já que o antigo foi destruído, e principalmente, a inclusão dos monstros no local. E olha, não é nada legal. Os Minions odeiam a Eclipsa, pelos boatos dela ser má e por saudades da Moon. E principalmente a questão dos monstros, como eu mencionei. E ela tenta fazer de tudo para agradar o povo, até cantar em um programa. As tentativas dela conseguiram mudar um pouco as pessoas. Bem pouco. Algumas pessoas até saíram do reino e foram morar em um lugar afastado que a Moon tava. Enfim, depois de muita luta, para chegar em algum lugar, eles fazem uma cerimônia de coroação oficial para ela. E no mesmo dia, o Romulus vai e libera o Globgor para tentar difamar a Eclipsa. É um absurdo isso. Eu queria ódio dele nesse episódio. Mas deu tudo certo. Viram que o Globgor não é um ser tão ruim. E que ele só quer o bem da família dele. E o Romulus foi preso, graças ao Mirio. Daqui a gente encaminha para vários episódios que param de focar na Eclipsa. As coisas se apaziguaram, mesmo que uma parte da população a odiasse, tava tudo bem. Já estou acostumada, dizia ela. Mas é agora que chegamos no final. Tinha alguém, acima de tudo, que realmente queria acabar com a Eclipsa. A Mina. Uma guerreira que idolatrava a própria mãe da Eclipsa. E ela ainda estava sendo auxiliada pela Moon, que achava que o reino ficaria melhor com a família da Eclipsa longe. Até mesmo das pessoas que a Eclipsa mais confiava, traiu ela bem ali. Com todo esse plano. E olha que nem deu certo, e todo mundo teve que fugir. Eclipsa e Meteora tiveram que deixar Globgor para trás, que estava com uma ferida que ia matar ele em breve. E a responsável por aquilo tudo estava na frente dela. E mesmo assim, ela estava sendo positiva, e não descontou nada na Moon. Mesmo com tudo contra ela, a Eclipsa só continuava. Algo que parece uma atitude infantil ou ingênua. E isso é o que a Eclipsa é. Alguém que se tornou rainha muito cedo e teve tão pouca liberdade. Teve que se esconder para fazer o que gostava. Teve que se esconder para amar. Apagaram a filha dela e mesmo assim, ela conseguiu seguir em frente. No fim, o crime da Eclipsa foi amar. Ela amou e não aceitaram o amor dela. Às vezes, as pessoas ao nosso redor não vão aprovar e vão tentar te afastar dos seus sonhos. Então, não deixem que isso aconteça. A vida é sua e só você pode decidir o que quer. Então, seja livre.